Antes do terno branco, antes da gravata vermelha, antes dos arcos da Lapa, antes da linha dos malandros da Umbanda existir, havia mata, fumaça, segredo e iniciação. Quando alguém fala em Zé Pelintra, a maioria das pessoas imagina imediatamente um homem elegante, de terno branco impecável, chapéu alinhado, sorriso no rosto e uma ginga característica. Essa imagem se tornou tão popular que muita gente acredita que Zé Pelintra nasceu dentro da Umbanda. Mas a verdade é muito mais antiga, mais profunda e mais fascinante. Para entender quem é Zé Pelintra, precisamos voltar no tempo, muito antes dos terreiros urbanos do Rio de Janeiro, muito antes dos pontos cantados que conhecemos hoje, muito antes da figura do malandro espiritual se tornar conhecida em todo o Brasil. Precisamos voltar para o Nordeste, precisamos voltar para as matas, precisamos voltar para a Jurema. Porque a história de Zé Pelintra começa em uma tradição espiritual que nasceu da mistura de mundos diferentes. Uma tradição que carrega marcas indígenas, influências africanas, elementos do catolicismo popular e experiências espirituais que sobreviveram a séculos de perseguição. A Jurema Sagrada não surgiu da noite para o dia. Ela é resultado de um longo processo de encontro entre culturas. Muito antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas que habitavam o território brasileiro já possuíam suas próprias formas de espiritualidade. Seus pajés realizavam curas, benzimentos, aconselhamentos e cerimônias de contato com os espíritos ancestrais. Para esses povos, a morte não significava desaparecimento. Os grandes curadores, líderes e sábios continuavam vivos em outra dimensão da existência. Eles se tornavam encantados. E os encantados podiam ser chamados, consultados e reverenciados através dos rituais. Com a chegada dos europeus, especialmente no litoral do Nordeste, começou um processo de convivência cultural. Os colonizadores aprenderam com os indígenas absorveram elementos do catolicismo. Mais tarde, os africanos escravizados trouxeram seus conhecimentos, suas divindades e suas formas de compreender o mundo espiritual. Da mistura dessas correntes nasceu algo novo, uma tradição única, uma tradição brasileira, uma tradição conhecida como Jurema Sagrada. Mas existe um detalhe importante. Naquela época, praticar esses cultos não era algo simples. Durante séculos, tudo aquilo que escapava ao controle religioso oficial era visto com desconfiança. Muitos praticantes foram perseguidos, muitas cerimônias precisaram ser realizadas escondidas. Muitos conhecimentos sobreviveram apenas porque foram transmitidos de geração em geração. Por isso, a Jurema desenvolveu uma característica muito própria: o segredo. Não o segredo como forma de exclusão, mas o segredo como forma de proteção. A mata se tornou templo, o silêncio se tornou escudo, a discrição se tornou sobrevivência. É nesse cenário que surge o catimbó. Hoje muita gente usa os termos Jurema e catimbó como se fossem exatamente a mesma coisa. Mas historicamente existe uma relação mais complexa. O catimbó foi uma das expressões religiosas desenvolvidas dentro desse universo espiritual nordestino. Um espaço onde benzimentos, curas, rezas, ervas, fumaças, aconselhamentos e trabalhos espirituais aconteciam de forma integrada. Ali surgiram os mestres. E quando falamos em mestres da Jurema, não estamos falando apenas de espíritos desencarnados. Estamos falando de homens e mulheres que viveram, aprenderam, ensinaram, ajudaram pessoas e depois continuaram sua atuação no mundo espiritual. É exatamente nesse universo que encontramos as raízes de Zé Pelintra. Antes de ser conhecido como malandro, antes de ser chamado de advogado dos pobres, antes de se tornar um dos nomes mais populares da espiritualidade brasileira, Zé Pelintra foi um mestre da Jurema. E essa diferença muda completamente a forma de compreender sua missão. Porque o mestre da Jurema não é apenas alguém que resolve problemas. Ele é um orientador,
um curador, um conselheiro, um conhecedor dos caminhos humanos, um especialista em lidar com as dores do povo simples. A figura de Zé nasce justamente nesse encontro entre o sagrado e o cotidiano, entre o espiritual e o humano, entre a sabedoria e a rua. Por isso, sua imagem se tornou tão forte, porque ele fala a linguagem do povo. Ele entende as dificuldades reais, entende a fome, entende a injustiça, entende o preconceito, entende o sofrimento, mas também entende a alegria, a música, a amizade, a festa, a esperança. E talvez seja justamente isso que tenha feito sua força atravessar séculos. Enquanto muitos caminhos espirituais falavam apenas dos céus, Zé falava da vida. Enquanto muitos mestres permaneciam distantes, Zé caminhava ao lado. Mas existe outra questão que quase ninguém explica. A famosa imagem do malandro elegante não nasceu pronta. Ela foi construída ao longo do tempo. Quando a tradição juremeira começou a se aproximar dos grandes centros urbanos, especialmente durante os movimentos migratórios do Nordeste para o Sudeste, muitos elementos culturais começaram a se transformar. As cidades mudavam, as pessoas mudavam, os símbolos mudavam, e Zé Pelintra também passou por um processo de adaptação simbólica. Foi assim que, pouco a pouco, a figura do mestre da Jurema encontrou espaço dentro da Umbanda. Mas isso aconteceu depois, muito depois. Primeiro existia o mestre, depois veio o símbolo urbano. Primeiro existia a mata, depois vieram as ruas. Primeiro existia o encantado, depois veio o malandro. E compreender essa sequência ajuda a evitar muitos equívocos. Porque quando alguém tenta explicar Zé Pelintra apenas pela Umbanda, perde uma parte importante da história. E quando alguém tenta explicar apenas pela Jurema, também perde parte da evolução do fenômeno. A verdade é que sua trajetória atravessa tradições, mas suas raízes estão profundamente ligadas ao universo juremeiro. Talvez seja por isso que tantas pessoas sintam algo diferente quando estudam sua história. Porque ela não é apenas a história de uma entidade. É a história do próprio povo brasileiro. É a história da mistura de culturas, da resistência espiritual, da sobrevivência dos saberes ancestrais, da capacidade de transformar dor em força. E talvez seja justamente aí que esteja a maior lição. Antes do terno branco havia caminhada. Antes da fama havia aprendizado. Antes da luz havia transformação. E essa transformação continua sendo a essência do ensinamento de Zé Pelintra. Não importa onde você esteja, não importa de onde você veio, não importa quantos erros já cometeu, o caminho sempre pode ser reorganizado, a vida sempre pode ser reconstruída, a dignidade sempre pode ser recuperada. Porque essa é a mensagem que atravessa a Jurema, atravessa o Catimbó e atravessa a própria história de Zé Pelintra. Uma mensagem que começou na mata, passou pela fumaça dos cachimbos, sobreviveu à perseguição, cruzou gerações e continua chegando até nós. Da próxima vez que você ouvir falar em Zé Pelintra, lembre-se disso. Antes da Umbanda, antes da Lapa, antes do terno branco, havia a Jurema, e é lá que começa essa história.